o início da minha vida adulta, quando eu fiz parte da Juventude Espírita, inclusive, frequentando também aqui Mãos Unidas lá na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor, que seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, trabalhadores, frequentadores da nossa Casa Espírita Mãos Unidas, irmãos que nos seguem aqui no canal. É um prazer enorme, uma gratidão muito grande que venho mais uma vez aqui para falarmos um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo. Então, para começarmos a nossa exposição, a nossa reflexão da noite de hoje, eu peço que cada um possa fechar os olhos do corpo e elevar, abrir os olhos da alma, rogando a Deus Pai de amor e bondade, aos espíritos amigos que possam se fazer presentes dentro dos lares, dentro dos corações, iluminando, acalmando, confortando e fortalecendo a cada um de nós nestes momentos em que nos voltamos para a palavra do Cristo, neste momento em que pedimos ao céu que nos abençoe, que os anjos guardiões pessoais e de todos os lares neste momento possam estar a dar a cada um de acordo com as suas necessidades. Que todos possam sentir a presença do seu anjo guardião, equilibrando as energias, harmonizando os relacionamentos, trazendo paz e fortalecimento da fé. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é: aguente firme, você não está sozinho. Eu gostaria de explicar e até me justificar a razão pela qual eu escolhi esse tema. Outro dia, vendo vídeos na internet, vi um vídeo dos Médicos Sem Fronteira e este era o tema desse vídeo. Acredito que seja o lema desses enviados da luz, desses trabalhadores caridosos. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médica humanitária, capaz de levar ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias, guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Eles são os Médicos Sem Fronteiras e eles atravessam oceanos, continentes, rios, estradas pedregosas e vão para socorrer irmãos menos favorecidos, irmãos que se encontram passando por dificuldades, irmãos que eles não conhecem, mas que eles vão para mostrar
a todos que eles não estão sozinhos. E as imagens desse vídeo mostrava pessoas com o mínimo das necessidades, com o mínimo dos privilégios que nós temos, que sorriam, que mesmo numa cama hospitalar, com pouca roupa, com pouco alimento, eles sorriam carinhosamente, retribuindo o trabalho destes irmãos que provam que eles não estão sozinhos. Aguente firme, você não está sozinho. Passando este tema para a nossa vida, eu só posso vê-los como enviados de Deus, como trabalhadores de Jesus, porque é isso que Jesus nos diz todos os dias. Aguente firme, você não está sozinho. E esse Jesus se manifesta para nós nas diversas formas, seja através de uma leitura, seja através de um vídeo, de uma palestra, de uma exposição, seja através de um telefonema, seja através de um amigo, seja através de um desconhecido ou até mesmo de um irmão que bate na nossa porta para nos pedir auxílio, para nos mostrar que nós não estamos sozinhos, mas que nós também podemos fazer a nossa parte, mostrando aos outros que eles não estão sós. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 4 e 7, Jesus coloca a seguinte pergunta aos discípulos e ao povo que os ouvia: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até que venha a achá-la? E tendo-a encontrado, coloca-a nos ombros e leva-a de volta para casa. Chegando em casa, reúne os vizinhos e amigos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só. Quem dentre vós, que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai buscá-la? É isso que Jesus faz. Todos os dias, Jesus busca cada um de nós, ovelhas perdidas, nos coloca nos ombros e nos reconduz. E todos os dias, nós nos perdemos novamente, através do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Como é difícil nos mantermos entre as 99. Jesus nunca abandona nenhuma de suas ovelhas. Parece que esse pastor negligenciou as outras 99? Não. As outras 99 estavam em segurança. Ele foi atrás daquela que necessitava de conforto, de consolo, de socorro. É isso que Jesus faz conosco. Nós nunca estamos no abandono. Ele nos busca, nos coloca nos ombros e nos leva de volta para casa. Seja para casa do nosso eu interior, para que possamos refletir, para que possamos buscar as modificações necessárias, seja de volta para casa, do retorno à pátria espiritual, mas Ele
sempre vai em busca. Por que então nos sentimos tão perdidos? Por que então nos sentimos tão abandonados? Por que inúmeras vezes nos deixamos entristecer, desanimar, entrar em pânico? Se este Jesus está pastoreando a todos nós, precisamos confiar mais e marcharmos firmes em direção aos seus ensinamentos. No Evangelho de Mateus 28:20, a mensagem consoladora da presença do amado Mestre por toda a eternidade do Espírito, na frase em que nos diz: E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que temos tantas dúvidas disso? Porque nos voltamos a coisas tão desnecessárias e esquecemos das coisas ensinadas por Jesus. Quando estamos fazendo bem, Ele está conosco. Mas não esqueçam, meus irmãos, não esqueçamos todos nós que quando estamos fazendo mal, quando estamos praticando atos errados, quando estamos nos deixando vencer pelas nossas más tendências, Ele também está conosco, acompanhando, seja através dos espíritos amigos, seja através da presença constante da nossa consciência. Ele está presente. Ele vê todos os nossos atos. Ele sabe de todos os nossos sentimentos. Mas Ele não interfere. Nem o nosso anjo guardião interfere. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Para que nós aprendamos a fazer as melhores escolhas. Ele nos deixou o manual, Ele nos deixou os ensinamentos, através dos 10 mandamentos, através das suas parábolas, através dos seus evangelhos, através, hoje, para nós que acreditamos, da doutrina espírita, que ilumina todos os ensinamentos do Cristo, na luz da razão, nos trazendo a despertar as nossas consciências. Ele está conosco, sempre. É muito importante que nós possamos confiar nas promessas do Cristo. Porque ainda não nos convencemos do eis que estou convosco, como verdade para a nossa vida, tanto da matéria quanto a vida do espírito, nós, como humanidade, temos provado de tantos dissabores, temos passado por tantas dificuldades, por tantos tormentos, nos entregamos às ilusões, aos reflexos das nossas vaidades, nos entregamos aos desvairios, ao materialismo, aos excessos e acabamos esquecendo dessas palavras do Cristo, que tanto consolo e tanto fortalecimento nos daria se nós confiássemos que Ele realmente está conosco. Tem uma história de um executivo que vai viajar de avião e ele tem muito medo, mas é necessário. Ele entra no avião, senta na sua poltrona, já começa a suar frio. Logo a aeromoça traz uma menina em torno de uns 4 anos, coloca do lado dele, entrega para ela um livrinho que ela começa calmamente a pintar. De repente, o avião vai decolar, a menina se prepara e o executivo, suando cada vez mais frio,
desesperado, em pânico, olha para a menina tranquila, criança, em paz, serena. De repente, estão voando e se ouve a voz do comandante, do piloto, que comunica que irão passar por algumas turbulências, que é para manterem a tranquilidade. O homem já quase infartando, tira o paletó, suando muito, se vira para a menina e a menina permanece tranquila. Então, ele pergunta para ela: garotinha, você não tem medo? E ela olha para ele, lhe dá o seu melhor sorriso, com os olhos claros e limpos, e lhe diz: não, tio, é meu pai que está pilotando o avião. Deus, nosso Pai, está pilotando o avião das nossas vidas, está pilotando o nosso planeta através do nosso governador Jesus Cristo. E nós estamos morrendo de medo, em desespero, agarrados a tantas outras coisas, sem confiar na presença do Cristo. Emmanuel, no livro Pão Nosso, diz indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Olha só, meus irmãos, todas as dificuldades pelas quais passamos são degraus, são oportunidades de aprendizagem e de nos tornarmos melhores. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito protetor elucida: a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Caridade, olhar ao outro, o buscar ações de auxílio coletivo, não individual. Não basta não fazer o mal, precisamos fazer o bem em todas as instâncias das nossas vidas, lembrando que todos somos filhos de um mesmo Pai e que nenhum de nós está sozinho. Se observarmos com bastante atenção, vamos verificar que há muitas passagens da Bíblia onde Jesus nos fala da nossa pouca fé. Há uma passagem da qual eu gosto muito, em que Jesus, estando com seus discípulos, os convidou para entrarem no barco e irem para o outro lado do lago, deixando para trás as multidões. E diz nesse trecho: eis que entraram os discípulos no barco, onde ele já estava lá, nos fazendo entender que Jesus foi o primeiro a entrar no barco. Ele já se encontrava no barco quando os discípulos entraram. Começou a travessia. De repente, começou a se levantar uma grande tempestade. Essa tempestade, com vendaval, começou a jogar o barco para todos os lados. E os discípulos começaram a ficar desesperados, apavorados, em pânico. De repente, olharam e Jesus tranquilamente dormia. Então, eles acordaram Jesus em desespero e disseram: Senhor, como estás a dormir se nós estamos correndo o risco de morrer? Jesus então levanta-se, acalma o vento e acalma o mar. Depois
olha para os discípulos e diz: do que tendes medos? Do que tendes medo? Ainda não tens fé? Jesus acalma todas as tempestades. Jesus está sempre presente. Do que nós temos tanto medo? Ele, o governador do planeta Terra, foi o primeiro a aqui entrar. E ele ainda está neste barco conosco. Ele foi o primeiro a entrar no barco e ele está no barco. E na hora certa ele irá acalmar os ventos, as tempestades, os furacões, os vendavais, os maremotos. Tudo aquilo que nos traz desespero e medo. Vamos confiar. Aguentemos firmes. Nós não estamos sozinhos. O amado Mestre nos estende a mão constantemente. Não há o que temermos. Não sejamos de pouca fé. Não sejamos fracos na nossa confiança. Precisamos ter fé e confiar. Ele está no barco conosco. Nosso Pai está pilotando o avião das nossas vidas. Jesus, se nós nos perdermos, virá até nós, nos colocará nos ombros e nos trará de volta para casa. Pensemos nisso, meus irmãos. Nos momentos de angústia, de desesperança, de medo, de pânico, pensemos nisso. Em todas essas passagens em que Jesus deixou bem claro que estava ao nosso lado. Nós somos seguidores do Cristo. Mas não basta apenas nos dizermos cristãos. Precisamos vivenciar isso nos nossos corações. Através não só da nossa fala, através dos nossos sentimentos e das nossas ações acima de tudo. Tem uma mensagem que eu acredito que todos vocês conhecem, mas que combina muito com o nosso tema da noite de hoje. É Pegadas na Areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou, diante dos meus olhos, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso acontecia nos momentos mais difíceis e angustiantes do meu viver. Isso entristeceu-me profundamente e perguntei então ao Senhor: Senhor, Tu me dissestes que estaria comigo em todos os momentos da minha vida. Por isso eu resolvi Te seguir. No entanto, notei que durante as maiores atribulações do meu viver havia na areia apenas um par de pegadas. Não compreendo por que nas horas que mais necessitava de Ti, Tu me abandonastes. O Senhor então me respondeu: minha preciosa filha, eu te amo e jamais te deixaria nas horas das tuas provas e do teu sofrimento.
Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente ali que eu te carregava nos braços. Quantas vezes Jesus nos carrega nos braços e nós não percebemos? Quantas vezes Jesus toca o nosso coração para aliviar as nossas dores e nós não percebemos? Quantas vezes Jesus envia alguém para nos dar a força necessária para nos reerguermos e nós não percebemos? Precisamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir. Só assim sentiremos a presença de Jesus nas nossas vidas através da natureza em flores, através do canto dos pássaros, do som das águas, através de tanta beleza ao nosso redor, através do riso ou do choro de uma criança, através do braço que acolhe, através do alimento que temos nas nossas mesas, do cobertor que aquece os nossos corpos, da água que dessedenta a nossa sede e da religião que nos religa ao Criador. Ah, meus irmãos, temos tantas razões para agradecer e tão pouco para reclamar. Temos tantas razões para confiar e tão pouco para nos desesperançar. Aguentemos firmes, nós não estamos sós. Antes de fazer a nossa prece de encerramento, eu gostaria de agradecer aos nossos cantores que abriram a palestra da noite de hoje, né? O João Antônio Medeiros e a nossa irmã Margarete Medeiros, que também irão nos cantar uma música agora no final, falando sobre ninguém explica Deus. Realmente, ninguém explica Deus. Até porque Deus não precisa de explicações. Então, o meu grande obrigado a esses irmãos que trouxeram a música para acalmar os nossos corações, para engrandecer as nossas almas, para elevar as nossas consciências mais próximas à divindade. Muito obrigada, João Antônio Medeiros, muito obrigada, Margarete. Vamos fazer uma prece de encerramento e depois ouviremos mais um pouquinho da música encantadora destes dois irmãos. Querido e amado Mestre, espíritos amigos, queremos agradecer, em especial, a nossa Casa Espírita Mãos Unidas, o nosso patrono Francisco Valdomiro Lores e a toda a equipe de trabalhadores espirituais da Seara do Cristo, que nos dão assistência, que nos fortalecem, que nos amparam e que nos auxiliam na caminhada, que neste momento todos os lares possam ser visitados, todos os irmãos possam ser assistidos dentro das suas necessidades, que o Senhor, nosso Deus da vida, derrame sobre nós uma chuva de despertar de consciências, a fim de que nós possamos nos elevar
transcendermos em nós mesmos para que possamos realizar as modificações necessárias. Não basta nos apropriarmos da palavra e do conhecimento. É necessário, Pai, que nos apropriemos dos sentimentos e das ações. Senhor, em Tuas mãos entregamos as nossas vidas, na certeza de que não estamos sozinhos. Que tudo aquilo que nos assombra, que nos assusta, que nos desespera, se transforme em confiança, em fé, em desejo de mudança, em força para caminhar. Que nós possamos abrir os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, não apenas para a nossa realidade, Senhor, mas para a realidade dos irmãos que nos cercam. Obrigada por ainda estarmos a caminho. Obrigada pela certeza de que Tu, Jesus, está no barco conosco. Obrigada pela certeza de que Tu estará conosco sempre. Obrigada. Obrigada pelo Teu Evangelho, que é o farol que nos mostra o caminho. Obrigada por tantos exemplos de abnegação, de doação, de caridade. Obrigada aos Médicos Sem Fronteira, que me serviram de inspiração para eu usar este tema que toca no âmago da nossa alma. Aguente firme, você não está sozinho. Que Tu, Senhor, esteja com todos aqueles que amparam os irmãos de caminhada, dando-lhes força para continuar, e que esteja também com todos aqueles que ainda não despertaram para trabalhar na Tua seara. Que todos aqueles que ouvem o vídeo, que ouviram esta palestra, possam ser tocados no âmago das suas almas, para que se acalme dentro de cada um as suas tempestades e se acenda a luz do sol, da doutrina, do Evangelho do Cristo. Obrigada, obrigada, obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, por assistirem às nossas palestras, por se inscreverem no nosso canal e a nossa Casa Espírita Mãos Unidas, localizada na cidade de Cruz Alta, na Vila Isabel, está sempre de portas e de corações abertos para recebê-los. Estamos trabalhando na assistência ao público, nas sextas-feiras, às 16 horas, com palestra e passe coletivo, e nos domingos, às 20 horas, com palestra e passe coletivo também. Mas 30 minutos antes, a casa já está de portas abertas para quem quiser conversar. Que a paz, a luz e o amor de Cristo esteja com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Nada é igual ao seu redor,
tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida, ou se acredita,